Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo, mas eu espero que esse conteúdo ajude vocês. Porque eu recebi uma perguntinha. Carol, beijo. Tava te devendo essa. Mas, como você desistiu da viagem, né? Deixei pra lá. Esse aqui é o calendário da minha filha. Olha a situação que ele já está. Mas a Carol especificamente pediu para falar um pouquinho sobre escolas, sobre o calendário e como que faz para trazer uma criança daí para cá, né? Só que como teve a pandemia, uma série de coisas, ela ficou com medo de aceitar o trabalho e ela acabou não aceitando, porque ela tinha 2 crianças. Primeira coisa, educação infantil. A educação infantil aqui, a creche, né? Aí no Brasil, a partir de 6 meses, mais ou menos, você tem gratuito em algumas cidades. Pelo menos na cidade que eu morava antes, que era Mogi das Cruzes, era gratuito, você conseguia pleitear uma vaga. Tá, aqui, como funciona? Até os 3 anos de idade, mais ou menos, né? Tem pessoas que conseguem um pouquinho antes, mas vamos falar da regra. Até os 3 anos de idade não é obrigatório. Então, o ensino pode ser em casa, a socialização em casa ou nos grupos que tem para crianças, mas se você precisar de uma creche, por exemplo, que é a nursery, espera um pouquinho. Voltando. Então, se você precisar de uma creche aqui, você vai ter que pagar. Então, o emprego tem que ser muito bom para compensar. Porque a diária de uma creche vai de 20, 37 o dia. Dependendo da região que você mora, dependendo da cidade, tudo. Mas é de 20 para mais. Teve uma cidade que a gente morou, que era perto de Chelmsford. Eu arrumei emprego em Chelmsford. Aí eu fui ver a creche para a Vitória, ia ficar R$54 por dia. Eu ia ganhar 60, então não compensava por ela na creche, eu recusei emprego, tá? Só para vocês terem noção do preço. Mas aqui, depois a gente colocou ela em Bentry. Em Bentry eu pagava 37 por dia. E aí, como eu ganhava 60, compensava ela ficar na creche para mim trabalhar. Se não, não compensa, né? E quanto menor a criança, mais caro fica. E se ela estiver usando fralda, é mais caro ainda. Então, tem que pensar muito bem, né? Então, a partir dos 3 anos, você consegue de 15 ou 30 horas gratuitamente pelo governo. E aí, sua criança pode ficar das 9, normalmente, até as 3 da tarde. Quando você consegue o full time, tá? Deixa eu falar. Eu tô aqui, o nosso cônsul... Deixa eu tentar diminuir a página. O nosso cônsul, as aulas começam a partir de setembro, tá? Porque a gente tem as férias de verão, tá? Então, agora é inverno, janeiro é inverno, então não tem férias, as crianças estão na escola. Eu vou filmar para vocês o calendário nosso, tá? Esse daqui é um exemplo de calendário da primary, da ensino fundamental, aí no Brasil, e do nosso condado, nosso estado. Às vezes tem alguma diferença, mas normalmente segue a mesma linha. Deixa eu virar a câmera. Bom, pessoal, nosso calendário começa em setembro. As aulas começam em setembro. Dia 1º de setembro, a Vitória começou as aulas, aplicar aqui no nosso condado, tá? E aí, nós tivemos uma paradinha aqui em outubro, que foram 2 semanas que ela ficou em casa. Em dezembro, ela teve mais 2 semanas em casa. O verdinho mais claro é feriado nacional. Em fevereiro, ela vai ter mais 1 semana em casa. Em abril, ela vai ter 2 semanas com mais 2 feriados.
Deixa eu descer. E aqui, final de maio e junho, uma semana de folguinha de novo. E depois, as férias mesmo dela começa dia 28 de julho. E aqui tem algumas explicaçõezinhas que é para ajudar os pais a entenderem essa bagunça toda. Aqui. Tem o dia da rainha, dia 3 de junho. E temos as nossas férias a partir do dia 28. Então, o calendário parece um pouco confuso no começo, mas depois a gente acostuma. As aulas começam em setembro e terminam em julho, que vem as nossas férias de verão. Aqui no hemisfério norte, as férias funcionam diferente, o calendário escolar é diferente. Então, quais são as épocas baratas para você viajar para cá? Né? Que era a outra perguntinha que ela falou. Não sendo férias escolares. Ponto. Simples. Então, em janeiro, o mês todo aqui é tranquilo, é barato. Março é barato. Maio é barato. Junho e julho. A partir do meio para o final de julho, as passagens já ficam mais caras porque as crianças estão em casa e aí fica mais caro viajar. Mas quem tem criança na escola fundamental não pode ir viajar, a não ser que seja em casos extremos. Por exemplo, morte, casamento, que o pai for casar, por exemplo, né? Ele pode faltar na escola um dia, mas só se o pai for casar naquele dia, que é bem rigoroso. Não tem essa. Vou fazer o trabalho depois de compensação de ausência. Não existe isso, tá? O pai pode até levar uma multa. Em muitos casos. E aí, todas as escolas funcionam assim? A maioria. De acordo com o seu condado, às vezes, altera essas paradas no meio do período, por exemplo. O spring, que é a primavera, às vezes altera algumas datinhas assim. Mas, normalmente, todo mundo segue o mesmo, tá? A Vitória está no segundo ano, ela está no meio do segundo ano, vamos dizer assim, né? Um terço do segundo ano. Por quê? Porque começou em setembro e nós estamos em janeiro, tá? Beijinho, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Se quiser saber mais um pouco sobre creche, funcionamento, alguma coisa, manda lá. Escreve aí. Tchau, até a próxima.